Bom dia, guerreiros do bem, bem-vindos a mais um vídeo. O mundo mudou, e talvez rápido demais. Antigamente as crianças corriam descalças, soltavam pipa, subiam em árvore, caíam, levantavam e o corpo aprendia a viver. Eu fiz muito isso. Hoje muitas crianças sabem controlar drones, celulares modernos, mas perderam a conexão com o vento. Nós evoluímos em tecnologia, mas será que evoluímos em consciência? Porque quando o ser humano perde o contato com a natureza, ele começa pouco a pouco a perder o contato consigo mesmo. E talvez seja por isso que hoje exista tanta ansiedade, tanta exaustão, tanta inflamação, tantas pessoas jovens cansadas da vida. Nós trocamos movimento por cadeira, silêncio por excesso de estímulo, respiração profunda por pressa, sol por luz artificial, presença por tela. E depois nos perguntamos, por que o corpo está adoecendo? Mas talvez o corpo não esteja falhando. Talvez ele esteja apenas pedindo socorro. Na medicina tradicional chinesa, existe um princípio muito profundo. Quando o ser humano se afasta das leis da natureza, o corpo perde harmonia. E o adoecimento começa muito antes do sintoma aparecer. Começa no excesso de tensão, na mente acelerada, na respiração curta, na perda do equilíbrio emocional, na desconexão energética. Porque o corpo humano não foi feito para viver o tempo inteiro em estado de alerta. Nós fomos feitos para alternar movimento e repouso, silêncio e ação, respiração e presença. Mas hoje muita gente acorda cansada, vive cansada e dorme cansada. E acha que isso é normal. Não é. O excesso de estímulo está drenando a energia vital das pessoas. Na medicina chinesa, essa energia é chamada de Qi. E o Qi é aquilo que anima o corpo, é a força vital, é o fluxo energético que sustenta os órgãos, emoções, mente e vitalidade. E quando esse fluxo fica bloqueado, o corpo começa a gritar. Às vezes em forma de ansiedade,
outras vezes em forma de dor, insônia, fadiga, irritação, inflamação, tristeza constante. O problema é que a maioria das pessoas tenta silenciar o corpo, sem ouvir a mensagem dele. A sociedade moderna ensinou a mascarar sintomas, mas esqueceu de ensinar a cultivar equilíbrio. E é justamente aqui que práticas ancestrais, como o Tai Chi Chuan, o Qigong, se tornam tão importantes. Porque elas não tratam apenas músculos ou articulações. Elas reorganizam o ser humano por inteiro. O Tai Chi não é apenas uma arte marcial lenta, volto a frisar. Ele é uma meditação em movimento também. É um diálogo entre respiração, consciência e energia. Cada movimento ensina o corpo a sair do estado de guerra. Cada respiração desacelera o sistema nervoso. Cada prática ajuda a restaurar aquilo que a vida moderna vem roubando, que é a presença, o equilíbrio e a vitalidade. E o mais interessante é que a ciência moderna começou a confirmar muito do que os antigos mestres já sabiam há milhares de anos. Hoje já existem estudos mostrando benefícios do Tai Chi e do Qigong para a redução de estresse, melhora do equilíbrio, diminuição da ansiedade, saúde cardiovascular, qualidade do sono, mobilidade e até neuroplasticidade cerebral. Eu mesmo participei de vários seminários. Ou seja, o movimento consciente literalmente ajuda o cérebro a reorganizar. Se reorganizar. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. O corpo guarda emoções, guarda tensões, traumas, medos, pressões acumuladas. E quando a pessoa nunca desacelera, ela nunca escuta o próprio corpo. E é por isso que tantas terapias complementares vêm ganhando força no mundo inteiro. Acupuntura, Qigong, Tai Chi, meditação, respiração terapêutica, práticas energéticas. Porque o ser humano começou a perceber que não é só matéria. Existe uma dimensão emocional, energética e mental influenciando diretamente a saúde física. E talvez uma das maiores doenças da modernidade seja justamente essa.
como eu sempre falo, a desconexão da natureza, do corpo, da respiração, da presença, da própria essência. Olha como o mundo mudou. Antigamente as pessoas caminhavam mais. Hoje quase tudo acontece sentado. Antigamente brincar era movimento. Hoje entretenimento muitas vezes é imobilidade. Antigamente o silêncio fazia parte da vida. Hoje muita gente tem medo de ficar sozinha consigo mesmo. E perceba, quanto mais estímulo externo existe, mais vazio interno algumas pessoas sentem. Porque excesso de distração não significa felicidade. Às vezes significa fuga. Fuga do próprio silêncio, da própria dor, da própria desconexão. E talvez seja por isso que práticas antigas estejam voltando com tanta força. Porque elas devolvem algo que o mundo moderno tirou. O contato humano consigo mesmo. Quando alguém pratica Tai Chi ao amanhecer, respirando profundamente, movendo o corpo com consciência, algo começa a mudar. A mente desacelera, o corpo relaxa, a energia circula melhor. A pessoa volta a sentir. E sentir é uma forma de cura. O problema é que fomos condicionados a viver no automático. Produzir, correr, responder, consumir, reagir, mas quase nunca parar, quase nunca respirar de verdade, quase nunca observar o próprio estado interno. E o corpo cobra, não como punição, mas como aviso. O corpo fala através da tensão, da fadiga, da ansiedade, da inflamação. Ele pede: volte para o equilíbrio. E talvez esse seja um dos maiores convites do Tai Chi e do Qigong. Não apenas viver mais, mas viver melhor. Com mais consciência, mais presença, mais conexão, mais harmonia. Porque saúde não é apenas ausência da doença. Eu não canso de falar isso. Saúde é fluxo, é energia circulando, é mente tranquila, é corpo integrado, é respiração viva.
Talvez a tecnologia continue avançando. E tudo bem. O problema nunca foi a tecnologia. O problema é esquecer nossa natureza humana no meio dela. Nós ainda precisamos de sol, de movimento, de silêncio, de respiração, de conexão real. O corpo humano ainda precisa daquilo que sempre precisou. E talvez a pergunta mais importante hoje seja: você está ouvindo os sinais do seu corpo ou apenas tentando silenciá-los? Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa desacelerar. E comenta aqui embaixo: você sente que o mundo moderno está adoecendo as pessoas? E se você deseja conhecer mais sobre Tai Chi, Qigong, terapias integrativas, caminhos naturais para equilíbrio e vitalidade, se inscreva aqui no canal. Porque talvez a cura comece justamente no momento em que o ser humano decide voltar para si mesmo. Mais uma vez, gratidão pela presença, pela atenção. Que Deus abençoe o começo de semana. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!